Irã planeja realizar exercícios militares conjuntos com a Arábia Saudita no Mar Vermelho. Em uma mudança na rota geopolítica do Oriente Médio, Irã e a Arábia Saudita podem realizar exercícios militares conjuntos no Mar Vermelho, revela relatório divulgado nesta terça-feira, 22 de 10 de 2024, pelo The Times of Israel, porém Riad não confirmou o documento. Enquanto o Irã é dominado por muçulmanos xiitas e a Arábia Saudita tem maioria sunita, os dois países chegaram a romper relações diplomáticas em 2016. No Oriente Médio atuaram na maior parte das vezes em lados opostos, porém, em um acordo mediado pela China no ano passado, que surpreendeu o mundo, Riad e Teherã retomaram os laços na diplomacia. Além disso, passaram a fazer parte do BRICS a partir deste ano. A Arábia Saudita pediu que organizássemos exercícios conjuntos no Mar Vermelho. A coordenação está em andamento e as delegações de ambos os países realizarão as consultas necessárias sobre como conduzir o exercício, disse o comandante da Marinha do Irã, almirante Shahram Irani, segundo a agência de notícias iraniana ISNA. O objetivo da cooperação militar seria reduzir as tensões na região, acrescenta o jornal Tehran Times. Essa colaboração entre a Arábia Saudita e o Irã pode abrir caminho para mais diálogo e redução das tensões na região, beneficiando ambos os países e a comunidade internacional em geral. Finaliza. Mídia. União Europeia instada a criar órgão de inteligência para combater ameaças externas. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, solicitou a elaboração de um relatório para a construção gradual de um órgão de inteligência completo para combater melhor as ameaças de atores estrangeiros e responder com mais força à espionagem dentro de suas fronteiras. De acordo com a Bloomberg, o novo serviço de inteligência reuniria sua própria inteligência sobre ameaças originadas além das fronteiras da União Europeia, que visam o bloco como um todo e teriam como objetivo evitar sobreposição com agências nacionais, ajudando a combater a espionagem direcionada à União Europeia. No início deste ano, von der Leyen encarregou o ex-presidente finlandês Sauli Niinisto de entregar recomendações sobre como melhorar a prontidão do bloco para enfrentar uma variedade de possíveis crises. E segundo fontes familiarizadas com o assunto, os resultados devem ser divulgados já na próxima semana, embora o rascunho ainda não esteja sujeito a alterações. A União Europeia não tem um serviço de inteligência propriamente dito e depende exclusivamente de fontes públicas disponíveis e informações recebidas de seus Estados-membros, o que limita sua capacidade de detectar ameaças potenciais e agir. Aponta o rascunho do relatório. De acordo com a apuração, de acordo com as fontes, espera-se que Nisto propõe expandir o mandato do Centro de Inteligência e Situação da União Europeia para incluir coleta de inteligência, bem como aproveitar a delegação diplomática da União Europeia para esse propósito. Além disso, o rascunho do relatório pede que a União Europeia fortaleça suas defesas contra espiões hostis, alinhando a estrutura legal para espionagem de atividades clandestinas legais em Estados-membros para evitar refúgios seguros. Em discussões preliminares para preparar o relatório, nisto, alguns Estados-membros observaram a importância de respeitar as diferentes responsabilidades das autoridades nacionais e das instituições da União Europeia. No entanto, algumas capitais enfatizaram a necessidade de uma resposta no nível da União, dada a natureza transfronteiriça de algumas crises. Ainda segundo as fontes, o relatório também pede o aprimoramento do uso de ferramentas de financiamento já disponíveis nos níveis nacional e europeu, para expandir o escopo de financiamento do Banco Europeu de Investimento para o setor de defesa, além do uso duplo
Espiral da morte. Jornal explica como os Estados Unidos podem ficar sem marinha e força aérea. O complexo militar industrial dos Estados Unidos enfrenta um problema. Cada novo avião ou navio custa mais do que o anterior, o que pode levar ao desarmamento unilateral e à quase completa perda da aviação e da marinha dos Estados Unidos daqui a uma geração, escreve o Responsible Statecraft. Assim que o custo dos armamentos aumenta, o número de sistemas produzidos diminui. Esse fenômeno cria a chamada espiral de morte na defesa. Quando o custo de uma nova arma excede os orçamentos de defesa, relata o artigo. O artigo observa que, com os níveis atuais de despesas, a próxima geração dos Estados Unidos será muitas empresas contratadas ricas e não aeronaves ou navios. O autor chama esse problema de grande patologia do Pentágono, fornecendo estatísticas. Nos últimos tempos, o exército americano recebeu 21 aviões B-2, 187 caças F-22 e 3 destroyers da classe Zumwalt, em vez de 132, 750 e 32, respectivamente. Como estava inicialmente previsto, em 1975, a Força Aérea dos Estados Unidos tinha 10.387 aeronaves, contra apenas 5.288 hoje, segundo os autores do artigo. No mesmo ano, havia 559 navios da Marinha norte-americana contra 296 atualmente, embora o orçamento do Pentágono tenha aumentado em 60%. O jornal cita o ex-funcionário do Departamento de Defesa dos Estados Unidos e CEO da Lockheed Martin, Norman Augustine, que previu que em 2054 todo o orçamento de defesa dos Estados Unidos será gasto em apenas um avião. Esta aeronave terá que ser compartilhada pela Força Aérea e Marinha 3,5 dias por semana, exceto nos anos bissextos, quando ela será disponibilizada aos fuzileiros navais para um dia extra, disse Augustine em 1983. No início de julho, a Comissão de Estratégia de Defesa Nacional dos Estados Unidos publicou um relatório segundo o qual o complexo militar industrial estadunidense não atende às necessidades do próprio país e de seus aliados, nem tem capacidade de lidar com um conflito prolongado. Analista. Conflito ucraniano passa para nova etapa, onde Kiev é incapaz de resistir ao exército russo. O conflito ucraniano entrou em uma nova fase no campo de batalha, onde as forças armadas da Ucrânia não conseguem mais resistir à força de pressão das tropas russas, declarou o analista britânico Alexander Mercurius no seu canal no YouTube, em entrevista ao canal do YouTube Duran. Na linha de frente, há uma sensação de que sim, os combates ainda estão ocorrendo, mas estamos, chegando ao fim deste período de guerra. O peso do exército russo está agora se tornando muito grande. Os ucranianos simplesmente não conseguem segurar, observou. Segundo o especialista, a cada dia a capacidade de defesa do exército ucraniano está diminuindo. Ao mesmo tempo, em toda parte sul de Donbás estão ocorrendo grandes batalhas por cidades-chave, explicou Mercurius. Os russos estão gradualmente avançando em frente, resumiu o analista inglês. O Ministério da Defesa da Rússia anunciou a libertação de Uledar em 3 de outubro. Esta cidade era o último grande reduto das tropas ucranianas na direção sul de Donetsk. Agora a Rússia poderá avançar para Vilkaya, Novoselka, na fronteira com a região de Zaporozhye e Kurakhinovo, onde o adversário tem montado as fortes linhas de defesa. Noruega desenvolverá novo radar NASAMS com Reiton em Kongsberg. O Ministério da Defesa da Noruega desenvolverá uma parceria com a Reiton e a Kongsberg Defesa e Aerospace um novo radar para aumentar as capacidades do Sistema Nacional Avançado de Míssil Superficial NASAMS contra alvos de alto valor. O sensor de próxima geração será baseado na família existente de radares Reiton, Ghost e EI, com uma das principais atualizações focadas no aumento do alcance de acordo com representantes da empresa. Não podemos fornecer especificações de desempenho, mas as capacidades do radar excederão em muito a configuração atual do sensor do NASAMS. Isso é amplamente impulsionado pela matriz de varredura eletrônica ativa pela tecnologia de nitreto de galho apresentada na família de radares Ghost e EI, disse Mick Miles, diretor executivo do programa Ghost e EI na Reiton ao Defense News.
O Ghost EA é um radar de defesa aérea antimíssil de médio alcance que foi apresentado pela primeira vez pela empresa em 2021, projetado para detectar e identificar uma ampla gama de ameaças, incluindo mísseis de cruzeiro, drones e aeronaves de asa rotativa. Embora as informações de alcance do radar não estejam disponíveis no site do fabricante, observadores estimam que ele pode observar alvos a até 120 km de distância. Este será o primeiro projeto desenvolvido sob um acordo de colaboração de capacidades NASAMS, que foi assinado em 2003 pelo Ministério da Defesa da Noruega, Kongsberg e Raytheon. A produção dos componentes dos radares será realizada na Noruega e nos Estados Unidos, disse Mills, recusando-se a dizer quando as entregas começarão, já que as discussões sobre esses aspectos do desenvolvimento dos sistemas ainda estão em andamento. Em junho, a Noruega assinou um contrato de 440 milhões com a Kongsberg para adquirir um sistema de defesa aérea NASAMS, com entregas previstas para 2027 para substituir equipamentos dados anteriormente à Ucrânia. A nação nórdica enviou inicialmente 2 baterias de sistemas de defesa aérea para Kiev em março de 2023, seguido por remessas adicionais em dezembro e planeja encomendar mais para o país devastado pela guerra. A Noruega decidiu construir sua futura defesa aérea de mísseis integrada com a arquitetura NASAMS, como espinha dorsal, disse Hans Christian Hagen, vice-presidente de desenvolvimento de negócios de defesa aérea e costeira da Kongsberg. Em uma declaração premiou a Defesa News, o desenvolvimento do radar de última geração, um passo natural para a Noruega como nação líder e atenderá aos requisitos para atender aos aspectos de mobilidade de um sistema flexível e ágil, acrescentou o executivo da empresa. Os NASAMS estão em operação em 13 países, pois são capazes de usar uma grande variedade de mísseis AA, incluindo o IMHAM, que é um número considerável de países da OTAN, já possui um. Ataque à empresa de defesa turca limpa os corredores da feira de armas local. Os organizadores da Saha Expo cancelaram na quarta-feira à noite partes do restante da feira de armas que aconteceria durante toda a semana. Autoridades do governo e da indústria turca foram retiradas às pressas da maior feira de defesa do país aqui na quinta-feira, após um ataque a uma empresa aeroespacial nacional perto da capital Ankara. Pelo menos 4 pessoas foram mortas e 14 ficaram feridas em um ataque terrorista contra a sede da estatal Turkish Aerospace Industries, TAI ou TUSAS, perto de Ankara, disse o ministro do interior turco, Ali Erlikaya, em um comunicado. O ataque ocorreu no segundo dia da maior feira de defesa do país, a Saha Expo, organizada aqui de 22 a 26 de outubro. No final da tarde de 23 de outubro, vários sirenes foram vistos do lado de fora do local da exposição, enquanto os socorristas se dirigiam para as rodovias próximas. Vários funcionários do governo turco e da indústria foram então levados às pressas para carros que esperavam do lado de fora, embora não estivesse claro quais empresas eles representavam. O gerente-geral da TAI, Mehmet Demiroglu, estava entre os que deixaram a Saha Expo mais cedo para retornar a Ankara, cerca de 450 km a leste, informou a agência de notícias estatal Anadolu. Carros de polícia adicionais foram colocados em frente ao centro de treinamento de voo da Turkish Airlines, localizado próximo ao salão de exposições. Não estava claro na quarta-feira se a exposição de defesa continuaria no dia seguinte, embora os representantes das organizações tenham dito inicialmente que provavelmente ocorreria conforme planejado. Eles cancelaram parte do restante do show na quarta-feira à noite. Os agressores detonaram explosivos e abriram fogo em um ataque na quarta-feira nas instalações da empresa aeroespacial nacional, matando 4 pessoas e ferindo várias, disse o presidente turco, Erdogan.
Pelo menos 2 dos agressores morreram, disse o ministro do Interior Ali Yerli Kaya. Temos 4 mártires, temos 14 feridos. Condeno este hediondo ataque terrorista e desejo misericórdia aos nossos mártires. Disse Erdogan durante a reunião com o presidente russo Vladimir Putin, nos bastidores de uma reunião do BRICS em Kazan, Rússia. Putin ofereceu-lhe condolências pelo ataque. Selim Sirpanoglu, prefeito do distrito de Kahraman Kazan, disse à Associated Press que o ataque à empresa nos arredores da capital Ankara havia diminuído, mas não pôde fornecer mais detalhes. Não ficou claro quem pode estar por trás disso. Militantes curdos do grupo Estado Islâmico, extremistas de esquerda, realizaram ataques no país no passado. Imagens de câmera de segurança no ataque exibidas na televisão mostraram um homem apaisando carregando uma mochila e segurando um fuzil de assalto. A mídia turca disse que 3 agressores, incluindo a mulher, chegaram à entrada do complexo dentro de um táxi. Os agressores que estavam carregando arma de assalto ou então detonaram um dispositivo explosivo próximo ao táxi, causando pânico, permitindo que eles entrassem no complexo. Vários tiros foram ouvidos depois que as forças de segurança turcas entraram no local. As agências de notícias de HA e outras mídias relataram helicópteros foram vistos voando sobre as instalações. A TUSAS projeta, fabrica e monta aeronaves civis e militares, veículos aéreos não tripulados e o sistema de defesa da indústria do espaço. Os drones têm sido fundamentais para a Turquia ganhar vantagem na luta contra militantes curdos na Turquia e do outro lado da fronteira no Iraque. O vice-presidente Sevedet Yilmaz disse que o alvo do ataque era o sucesso da Turquia na indústria de defesa. É preciso saber que esses ataques não serão capazes de deter os heróis funcionários da indústria de defesa, escreveu ele no X. Revelado o poderoso míssil supersônico mais rápido do mundo oferecido à Marinha do Brasil, que promete revolucionar as Forças Armadas e proteger a Amazônia Azul, a maior zona econômica exclusiva do planeta. A Marinha do Brasil está diante de uma oportunidade estratégica que pode redefinir o futuro de sua defesa marítima. Em um cenário global cada vez mais complexo, onde o controle dos mares se torna vital para a soberania e a segurança nacional, uma proposta revolucionária para as Forças Armadas brasileiras surge no horizonte. A aquisição de fragatas pesadas indianas da classe Miri, equipados com o poderoso míssil antinavio Brahmos. Com a promessa de transferência de tecnologia e a chance de fortalecer a indústria naval brasileira, essa oferta não só pode aumentar o poder de fogo da Marinha do Brasil, mas também impulsionar a criação de empregos qualificados e garantir maior autonomia na defesa de nossa vasta Amazônia Azul. Será este momento de um novo capítulo na história de defesa marítima nacional? Pergunta. Continue lendo para entender. Em uma jogada estratégica para estreitar os laços de defesa com o Brasil, o governo da Índia ofereceu à Marinha Brasileira a transferência de tecnologia para a construção local da sua mais moderna fragata pesada, da classe Miri. Este navio vem equipado com tecnologia furtiva, SHIT e poderoso míssil antinavio Brahmos. Essa proposta chega no momento em que o Ministério da Defesa brasileiro, em conjunto com as Forças Armadas, está iniciando a aquisição de um segundo lote de fragatas leves Tamandaré. Composto por 4 a 6 embarcações. O primeiro lote de 4 navios já está em construção em Itajaí, Santa Catarina, pelo estaleiro ThyssenKrupp. Além disso, a expectativa é que o terceiro lote seja encomendado, completando aproximadamente 15 novos navios de guerra para a frota, considerando o número ideal para a Marinha. No cenário atual das Forças Armadas, a Marinha do Brasil conta com uma única esquadra baseada no Rio de Janeiro. Entretanto, caso o plano de ativar uma segunda esquadra no litoral norte-nordeste se concretize, seria necessário adquirir mais 15 navios de guerra de superfície, conforme previsão do antigo plano de articulação e equipamento da Marinha do Brasil. Embora as fragatas Tamandaré da Marinha do Brasil sejam altamente modernas e bem armadas, elas são classificadas como fragatas leves.
com deslocamento de cerca de 3.500 toneladas. Por outro lado, as fragatas indianas da classe Niri são navios de grande porte, quase 2 vezes maiores que as Tamandaré, com um deslocamento de 6.670 toneladas. Isso confere às fragatas Niri da Marinha Indiana uma maior capacidade de armamento e, principalmente, uma autonomia superior, algo crucial para a defesa da vasta Amazônia Azul, que cobre uma área de 3,6 milhões de quilômetros quadrados e é a maior zona econômica exclusiva do planeta. Para competir com as forças armadas dos alemães da ThyssenKrupp, que já fabricam as fragatas Tamandaré em território brasileiro, o estaleiro estatal indiano Mazagon Dock Limited, MDL, ofereceu a transferência de tecnologia permitindo que a Marinha do Brasil construa essas avançadas embarcações de guerra localmente. Ainda não está definido como essa transferência de tecnologia seria realizada às Forças Armadas brasileiras. Uma possibilidade seria a construção de um novo estaleiro no Brasil, enquanto outra opção seria a compra de um estaleiro já existente, como fez a PACA-MS. Há ainda a possibilidade de o MDL prestar apoio técnico a estaleiros brasileiros como o ICN, localizados em Itaguaí, no Rio de Janeiro, ou o Arsenal da Marinha, no Rio de Janeiro, para a produção das fragatas. A oferta das fragatas Niri está relacionada ao interesse do Ministério da Defesa do míssil supersônico antinavio Brahmos, cuja versão mais recente tem alcance de até 900 km, com uma velocidade que pode atingir cerca de Mach 3, 3 vezes a velocidade do som. Já houve discussões sobre o possível uso desse míssil pelas Forças Armadas brasileiras, tanto para equipar o submarino nuclear de desenvolvimento, quanto os caças Gripen da Força Aérea do Brasil, além de uma versão para a artilharia de costa do Exército Brasileiro. Se a Marinha optar pela compra das fragatas da classe Niri, o Brasil se beneficiaria com a geração de empregos qualificados, a absorção de novas tecnologias militares e a redução da dependência de tecnologia de origem da OTAN, algo estratégico para o país. Além disso, o novo navio teria maior autonomia para patrulhar a extensa Amazônia Azul e o míssil Brahmos, com um alcance 3 vezes maior que o Mansup, traria uma vantagem significativa em termos de defesa. Por outro lado, o uso do míssil nacional Mansup seria limitado, ficando restrito às fragatas Tamandaré e talvez às futuras baterias de artilharia de costa dos fuzileiros navais. Outro ponto desfavorável para as Forças Armadas brasileiras seria o tempo necessário para a entrega das fragatas indianas, que poderia ser mais longo, já que seria necessário definir como essas embarcações seriam produzidas no Brasil. A construção de um novo estaleiro não é rápida, e mesmo que o MDL adquira um estaleiro existente ou apoie tecnicamente os estaleiros brasileiros, o processo seria mais demorado do que a construção de um segundo lote de fragatas Tamandaré, que já está em andamento no estaleiro em Itajaí, em Santa Catarina. Investimentos bilionários, 230 mil empregos, infraestrutura e crescimento surpreendente. Obra de construção da nova ferrovia promete revolucionar a logística e tornar o Brasil uma potência mundial agrícola. Investimento bilionário, empregos e crescimento explosivo. A nova ferrovia que vai transformar o Brasil. A ferrovia Ferro Norte está prestes a mudar o jogo no agronegócio brasileiro. Com um investimento colossal de 11,2 bilhões e a promessa de gerar mais de 230 mil empregos. Essa gigantesca obra de infraestrutura promete revolucionar a logística do país, conectando regiões produtoras e impulsionando a exportação de grãos. Descubra como essa ferrovia está prestes a colocar o Brasil no topo do mercado global. A expansão da ferrovia Ferro Norte promete revolucionar o agronegócio em Mato Grosso. Com um investimento de 11,2 bilhões, o projeto vai gerar 230 mil empregos e transformar a logística de transporte de grãos no Brasil. Essa ferrovia é um marco na construção de uma infraestrutura robusta para o transporte de soja e milho. Ela ligará Rondonópolis a Cuiabá, uma futura expansão até Lucas do Rio Verde,
serão 650 km de trilhos, facilitando o escoamento da produção agrícola e reduzindo os custos de frete. Além disso, essa obra consolidará o Brasil como um dos líderes globais na exportação de commodities. Por que isso é tão relevante? Pergunta. A Ferronorte é vital para melhorar a logística do agronegócio, diminuindo custos, aumentando a eficiência e fortalece a competitividade do Brasil no mercado internacional de commodities. Operada pela Rumo Logística, a ferrovia conectará regiões produtoras ao Porto de Santos, principais saídas para a exportação de grãos. Além dos benefícios econômicos, a construção da ferrovia gerará mais de 230 mil empregos diretos e indiretos. Essa integração logística facilitará o transporte de grãos e promoverá o desenvolvimento de outras áreas produtivas. O investimento do projeto já está aprovado e tem como objetivo aumentar a eficiência na exportação dos produtos agrícolas brasileiros. A obra deve começar em breve, com previsão de operação do trecho Rondonópolis-Cuiabá em 2025. A segunda fase, que se estende até Lucas do Rio Verde, será concluída em 2028. Investimentos na ferrovia é um passo fundamental para consolidar o agronegócio brasileiro e garantir que o país mantenha sua posição como potência agrícola mundial. Além de interligar rodovias e ferrovias, a Ferronorte reduz os custos de transporte para os produtores de Mato Grosso. Essa integração é essencial para garantir que os produtos cheguem aos postos de forma mais rápida e eficiente. Como resultado, os custos operacionais diminuem, fortalecendo ainda mais o agronegócio brasileiro. O investimento de 11,2 bilhões em obras de infraestrutura é um verdadeiro motor de desenvolvimento econômico para o Brasil. Mato Grosso, já considerado o maior produtor de grãos do país, terá sua capacidade produtiva e exportadora amplamente ampliada com a nova ferrovia. A renovação da concessão da Rumo Logística pela ANTT está em fase final de aprovação. E assim que assinada, dará início às obras. O governo e a iniciativa privada esperam que esse projeto seja um divisor de águas para a logística e transporte do Brasil, especialmente no agronegócio. Esse projeto de ferrovia também representa uma oportunidade para o Brasil consolidar sua liderança no mercado global de grãos. Com a redução dos custos de transporte, o país se torna ainda mais competitivo, atraindo novos investimentos para o setor. A Ferronorte desempenha um papel fundamental nessa nova fase de crescimento. Vídeo: Exército Brasileiro dispara míssil antitanque MAX 1.2 pela primeira vez na fronteira com a Venezuela. O Exército Brasileiro deu um importante passo na defesa do território nacional em uma operação histórica. O Comando de Fronteira de Roraima, 7º Batalhão de Infantaria de Selva, realizou o primeiro disparo real de treinamento do míssil antitanque MAX 1.2 AC na fronteira com a Venezuela. A ação, além de reforçar a soberania na Amazônia, destaca o avanço da indústria nacional de defesa. Fabricado pela CIAT, o míssil MAX 1.2 usa tecnologia 100% brasileira e é apontado como uma peça-chave no fortalecimento da defesa industrial de defesa e segurança do país. O armamento, projetado para neutralizar veículos blindados, se destaca pela precisão. Guiado a laser, é capaz de atingir alvos a até 2.000 metros de distância. Por enquanto, o MAX 1.2 está sendo distribuído para unidades de infantaria especializadas em defesa antitanque. Como parte de uma estratégia para reforçar a capacidade de resposta das Forças Armadas, o nome do míssil presta homenagem ao sargento Maxwell Filho, herói da Segunda Guerra Mundial. Com essa nova tecnologia de fabricação nacional, o Brasil não só demonstra sua capacidade de proteger suas fronteiras, como também fortalece sua posição geopolítica na região. A movimentação quase sinal de que as Forças Armadas estão se preparando para desafios futuros no extremo norte.
Fim da Armada Argentina pergunta: enquanto o Brasil se fortalece, Marinha Argentina enfrenta novo golpe com a aposentadoria da corveta Ara Granvale. A Marinha Argentina sofreu um novo enfraquecimento de sua frota com a desativação da corveta Ara Granvale. Última unidade da classe A-69 em serviço. A cerimônia realizada na base naval de Mar del Plata em 31 de agosto marcou o fim de uma era de quase 40 anos de serviço para a Força Naval Argentina. O evento deixa a Marinha ainda mais vulnerável em um cenário de crise financeira e desmantelamento naval, que nos últimos anos tem sofrido com a perda de equipamentos efetivos. Adquirido na década de 1980, a Granvale tinha 1.170 toneladas e 80 metros de comprimento. Equipado com tecnologia avançada para a época. A corveta possui radar de busca aérea e de superfície, sistema de controle de fogo sonar Thales, além de um armamento respeitável, 4.000 antinavio Exocet, MM-38 canhões Bósforos de 40 mm, metralhadoras Orlon, 2 tubos de torpedos e um canhão principal de 100 mm. Esses sistemas garantiram sua relevância em diversas operações, incluindo a Guerra das Malvinas de 1982. Entretanto, a realidade atual é preocupante. O acidente do submarino Aran San Juan em 2017 e a desativação de outras embarcações, como o contra-torpedeiro Ara Hércules, tem reduzido significativamente a capacidade operacional da Marinha Argentina. Com a Granvale fora de serviço, a Força Naval Argentina não apenas perde um importante componente de patrulhamento marítimo, mas também um símbolo de sua histórica capacidade de defesa. Agora, a Marinha Argentina se volta para os novos navios de patrulha da classe Gowind, mas sem substitutos à altura para os sistemas de defesa da A-69. O futuro da frota argentina se torna ainda mais incerto. Em meio a uma crise prolongada, a falta de investimentos e a atenção às Forças Armadas colocam em risco a segurança nacional da Argentina. Conheço o navio russo do Apocalipse, o mais moderno da Marinha da Rússia, com autonomia de 9.000 km, 80 mísseis, incluindo o hipersônico Zircon, capaz de atingir Mach 9 e transportar ogivas nucleares. A Rússia tem investido significativamente em submarinos nos últimos anos, e um dos maiores símbolos desse esforço é a fragata almirante Gorshkov, equipada com a mais avançada tecnologia militar e mísseis hipersônicos como o Zircon, arma que, segundo o governo russo, não encontra defesa possível no arsenal ocidental. Nesse artigo vamos explorar as capacidades dessa fragata e o que ela representa no contexto geopolítico atual. A almirante Gorshkov é parte de uma nova classe de fragatas que a Rússia começou a construir em 2006, com foco em missões de ataque a alvos distantes. Comissionada em 2018, a fragata tem 5.500 toneladas de deslocamento, 135 metros de comprimento, característica que a colocam entre os navios mais modernos da frota russa. Capaz de atingir velocidade de até 30 nós, aproximadamente 55 km por hora, a fragata tem uma autonomia de quase 9.000 km e uma velocidade constante de 14 nós, permitindo realizar operações prolongadas sem necessidade de abastecimento frequente.
Um dos pontos fortes do almirante Gorshkov é sua avançada capacidade de detecção e controle de combate. Equipado com 3 tipos de radares, 2 sonares e sistemas de eletroópticos, o navio é capaz de adquirir alvos aéreos de superfície com alta precisão. Tudo isso é gerenciado pelo Sigma 22-350, o mais avançado sistema integrado de combate da Rússia. Esses sensores não apenas proporcionam uma visão abrangente do campo de batalha, mas também aumentam a eficiência do armamento da fragata, que é impressionante até para os padrões modernos. A característica mais temida do almirante Gorshkov está em seu arsenal de mísseis. Ela possui 80 lançadores verticais que podem disparar uma variedade de mísseis de cruzeiro e antiaéreos, incluindo o temido 3M-22 Zircon, um míssil hipersônico capaz de atingir velocidade até Mach 9, aproximadamente 11.000 km por hora. Conforme descrito pelo governo russo, o Zircon pode ser utilizado contra alvos terrestres e marítimos, com alcance de até 1.000 km e capacidade de transportar ogivas convencionais ou nucleares. A combinação de velocidade e manobrabilidade extrema do míssil o torna praticamente impossível de ser interceptado pelos sistemas de defesa antimíssil atuais. A fragata Almirante Gorshkov tornou-se protagonista em janeiro de 2023, quando foi destacada da base de Severomorsk para realizar manobras no Atlântico e no Mediterrâneo. Este destacamento faz parte de uma estratégia de demonstração de poder da Rússia, com o próprio presidente Vladimir Putin enfatizando a importância dessa operação. A missão da Almirante Gorshkov é vista como um movimento estratégico da Rússia para afirmar sua presença militar global, especialmente frente à superioridade numérica da Marinha dos Estados Unidos. Embora a frota russa seja menor, o país tenta compensar essa disparidade com o desenvolvimento de armas de alta tecnologia com os mísseis hipersônicos. Essa exibição envia uma mensagem ao Ocidente, coloca a fragata russa no centro das atenções em um momento de tensões crescentes entre Moscou e Washington, alimentadas por questões geopolíticas que incluem a guerra da Ucrânia e a expansão da OTAN. A Almirante Gorshkov representa o que há de mais avançado na marinha russa, especialmente com seu arsenal de mísseis hipersônicos. A fragata é um exemplo claro da estratégia russa de priorizar a tecnologia de ponto para contrabalancear a superioridade numérica ocidental. Sua presença no Atlântico deve ser observada com atenção, pois pode ser um indicador de como as relações entre a Rússia e o Ocidente evoluirão nos próximos meses. Suécia acelera a entrega dos poderosos aviões de vigilância global AEWC para fortalecer a defesa aérea e contribuir com a OTAN e a Ucrânia. A Administração de Suprimentos de Defesa da Suécia confirmou a assinatura de um contrato com a SAP para acelerar a entrega de 2 aviões de vigilância avançada global AEWC, designados S-106 pelas Forças Armadas Suecas. A decisão, que se formalizou após um acordo inicial no começo deste ano, visa fortalecer rapidamente as capacidades de comando e controle aéreo do país. O pedido inicial contemplava 2 aviões, porém, com o aumento das necessidades de defesa, o governo sueco aprovou a aquisição de uma terceira aeronave S-106. Esse terceiro avião será entregue em configuração completa, enquanto os 2 primeiros entregues de forma antecipada passarão por ajustes futuros para atingir o mesmo padrão. Parte da decisão do governo de Estocolmo inclui a doação de um ASC-890 também da SAB para a Ucrânia, dentro de um pacote de apoio militar. O modelo, que já está em operação com a Força Aérea Sueca, será utilizado para fortalecer as capacidades de defesa aérea do governo ucraniano. O Global AEWC é baseado na plataforma Bombardier Global 6500 e utiliza um conjunto de sensores, incluindo o radar ER, capaz de detectar alvos a mais de 550 km de distância, tanto no ar quanto no mar e em terra. Além disso, a aeronave oferece mais de 11 horas de autonomia, garantindo uma vigilância prolongada. Essa atualização será crucial para as Forças Armadas da Suécia, permitindo a integração ainda maior com as forças da OTAN. O Global IE aumentará consideravelmente a capacidade de comando da aliança em combates aéreos e vigilância. As aeronaves são vistas como um salto tecnológico na proteção aérea da Suécia e de seus aliados em um contexto global de crescentes tensões militares.
Inglaterra estaria condenada em uma guerra nuclear? Pergunta. Especialistas revelam que sobrevivência da população é possível, mas o sistema governamental não resistiria. A verdade choca o mundo. O debate sobre se a Inglaterra conseguiria sobreviver a uma guerra nuclear voltou à tona com as recentes tensões globais envolvendo ameaças nucleares. Especialistas têm analisado cenários que, embora não sejam novos, parecem mais urgentes em tempos de ressurgimento do risco nuclear. Historicamente, o país possui planos de defesa, tanto governamentais quanto militares, para enfrentar esse tipo de crise, mas a eficácia dessas medidas permanece incerta. Durante a Guerra Fria, a Inglaterra desenvolveu uma série de estratégias para sobreviver a um possível ataque nuclear, focando na evacuação de grandes centros urbanos e na criação de abrigos subterrâneos. O governo estabeleceu um plano baseado na ideia de que seria possível minimizar as mortes e garantir que o sistema de governança continuasse funcionando, ainda que em condições severas. No entanto, as bombas nucleares de hoje são muito mais destrutivas do que as previstas naquele período. Os avanços no desenvolvimento de bombas de hidrogênio com potencial de destruição muito maior do que as bombas atômicas usadas no Japão elevaram significativamente os danos esperados em uma guerra nuclear moderna. Estimativas sugerem que até 10 ogivas nucleares poderiam causar mais de 12 milhões de mortes na Inglaterra, além de deixar outros milhões gravemente feridos. A destruição da infraestrutura e a contaminação por radiação tornaram a recuperação quase impossível. Mesmo com o vasto arsenal nuclear inglês, que conta com cerca de 225 ogivas, o país não estaria em posição de evitar a devastação. O impacto destas armas modernas, que superam em muito as usadas na Segunda Guerra Mundial, tornaria qualquer esforço de defesa e sobrevivência extremamente difícil. O cenário descrito por analistas prevê uma destruição de tal magnitude que boa parte da população ficaria isolada e sem apoio governamental. A criação do Royal Observatory Corps, uma organização encarregada de monitorar e informar sobre os danos nucleares em caso de ataque, é um exemplo do comprometimento inglês com a preparação para uma guerra nuclear. No entanto, mesmo esse sistema, que previa a instalação de milhares de abrigos nucleares subterrâneos por todo o país, teria dificuldades de operar diante de um ataque em larga escala com armas de hidrogênio. Ao longo dos anos, o Reino Unido também desenvolveu abrigos nucleares para proteger seu governo e garantir que a liderança política sobrevivesse a um ataque. O mais famoso deles foi o quartel-general central da guerra, construído nas cavernas de Corsham. No entanto, especialistas apontam que, com o avanço das tecnologias nucleares, esses abrigos perderam sua relevância, sendo considerados insuficientes para garantir a sobrevivência do governo em um cenário real. A estratégia de proteger e sobreviver, lançada nos anos 70, buscava ensinar a população a se preparar para uma guerra nuclear, detalhando como as pessoas poderiam construir abrigos em casa e sobreviver por semanas sem auxílio. Essa abordagem reflete a percepção de que, em uma guerra nuclear, grande parte da população estaria sozinha, sem um apoio direto do governo. No entanto, mesmo esses esforços são questionados quanto à sua real eficácia. Com as novas ameaças nucleares emergindo, com uma retórica recente do presidente russo Vladimir Putin, especialistas se perguntam se as medidas inglesas de preparação para uma guerra nuclear ainda têm validade. O desmantelamento de abrigos e a obsolência de antigas instalações reforçam a sensação de que a Inglaterra não estaria preparada para enfrentar um conflito nuclear nos dias atuais. Por fim, um estudo de 2022 indica que, além da destruição imediata, os sobreviventes de uma guerra nuclear teriam que lidar com o inverno nuclear e a fome, o que poderia levar à morte de 5 bilhões de pessoas no mundo todo. Diante de tal cenário, as perspectivas de sobrevivência são sombrias e a pergunta é se a Inglaterra poderia realmente sobreviver a uma guerra nuclear permanente. A uma guerra nuclear permanece sem uma resposta clara. O jornalista indica o objetivo devastador para o Ocidente colocado pela Rússia anti-BRICS. A Rússia desempenhou um papel de liderança no desenvolvimento do BRICS e estabeleceu ante a organização um novo objetivo estratégico: a desdolarização, escreve o colunista Thomas Faze no portal britânico Unread. As sanções contra a Rússia e o congelamento dos seus ativos pelas potências ocidentais ressaltam a necessidade de independência financeira
que tornou o programa de desdolarização não só desejável, mas também necessário. O volume de comércio em moedas dos Estados-membros já superou o volume das transações em dólares. Agora, a Rússia estabeleceu um novo objetivo estratégico para o bloco, a desdolarização, escreve o colunista. Ele destacou que o PIB agregado dos países do BRICS, ajustado por paridade de poder de compra, já ultrapassou do G7 na economia mundial, situando-se em 35,6% contra pouco mais de 30%, de acordo com Fase. Tudo aponta para a necessidade de criar uma alternativa real à infraestrutura financeira e monetária do Ocidente. E na cúpula da organização em Kazan pode ser apresentado seu próprio ecossistema monetário, a chamada moeda BRICS, que ajudará os países participantes a se proteger das sanções ocidentais. O colunista concluiu que a cúpula do BRICS em Kazan se torna um ponto de viragem para a geopolítica e a economia globais. A cúpula do BRICS está acontecendo em Kazan entre 22 e 24 de outubro, sendo o primeiro encontro após a expansão do grupo com a entrada do Egito, Etiópia, Irã, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, líderes de 32 países, assim como as funcionários de organizações regionais e até mesmo o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, participam da cúpula em Kazan. Confira quais são os recursos mais importantes que o BRICS possui. O BRICS desempenha um papel fundamental na economia global. Mais de 20% das reservas mundiais de ouro estão nas mãos dos países membros do BRICS. O grupo também produz cerca de 50% do gás e aproximadamente 40% do petróleo global. Veja no infográfico a quantidade de reserva de ouro, trigo, carne, gás, petróleo, carvão e água que os membros dos BRICS possuem coletivamente. Que recursos cruciais possui o BRICS? Pergunta. O BRICS tem 21,4% das reservas mundiais de ouro. A Rússia, 8,5%, a China, 7,8%, a Índia, 2,9%, a Arábia Saudita, 1,11%, o Brasil, 0,45%, Egito, 0,44%, a África do Sul, 0,43%, Emirados Árabes Unidos, 0,26%. Outros recursos: trigo, 53,84% mundial, carne, 53,31% mundial, reservas, trigo e carne, produção, reservas, gás, 52,29%, petróleo, 42,69%, carvão, 40,77%, recursos hídricos, 33,95%,